Olá, estamos aqui outra vez e agora para falar de um tema muito interessante, de las 5 claves para usted hacer una bichectomía con éxito. Entonces, esto es interesantísimo el tema de hoy. Por eso, si usted está llegando aquí por la primera vez, no se olvide de colocar me gusta, ponga me gusta, subscreva-se em canal, esteja sempre comigo porque assim vamos colocando a harmonização orofacial em sempre um grande nível. E também se você já é uma das pessoas inscritas em canal que sempre acompanham, este é um tema muito interessante também, porque agora vamos falar de uma coisa que por la primeira vez estou falando aqui, que é a bichectomia. Então, quando você chega ao paciente para fazer uma bichectomia clínica, você tem que analisar 5 coisas, as 5 coisas principais antes de empezar ou antes de hacer. Se você não avaliar estas 5 coisas, você, por favor, não empiece a fazer uma bichectomia, porque você pode ter um problema depois. Grande parte das pessoas que vão buscar nos outros são pessoas que querem ter um resultado estético. Sabemos que a bichectomia é uma bichectomia para organizarmos a parte das mejillas, fazer um efeito blush nos pacientes. Só que para ter este efeito blush, não é somente a bichectomia que podemos fazer de procedimentos. Podemos fazer rellenos, podemos fazer hilos tensores e também quando é muito volumosa as mejillas, aí sim você pode fazer a bichectomia. Então, número 1, o primeiro de todo, analisar o peso corporal do paciente. Muitos pacientes vão chegar e esses pacientes vão ter um sobrepeso ou estão obesos. Pacientes que estão com muito sobrepeso ou estão obesos não estão indicados a fazer a bichectomia diretamente. Por quê? Se você fazer nestes pacientes a bichectomia, não vai ter um resultado bueno. Esses pacientes têm que antes fazer o quê? Adelgazar, chegar a um peso correto. Isto eu sei que é muito difícil algumas vezes, pero eles têm que fazer isto. Porque se você fazer nedio antes, a grasa que está superficial em los cojines de grasa é que estão volumosas. Então, se fazendo a bichectomia, não vai ter cambios e a finalidade estética não vai ser alcançada por você. E o paciente depois vai molestar, vai chamar, dizendo que o resultado não é bueno. Então, a indicação, por isso estamos falando de indicação, é a primeira coisa de todos. Não importa se este paciente é homem, mulher, sempre vai chegar molestando e colocando as mãos na cara. E esta é a primeira indicação de todo, então. Verificar o peso corporal do paciente. E você tem que falar isto para o paciente. Se você não adelgazar, não vamos ter resultados buenos. Isto é a mesma coisa quando um paciente vai fazer uma cirurgia bariátrica. Muitas vezes o médico antes tem que pedir para o paciente adelgazar para depois fazer a cirurgia. Então, seguimos este mesmo princípio. A segunda coisa, você vai ter que avaliar o formato da cara do paciente. Então, se este paciente tem uma cara redondeada, está com bueno peso corporal e com as mejillas muito evidentes, grandes, volumosas, aí você sim vai avaliar e este paciente tem a indicação. Algumas vezes também caras quadradas. Por que tem que avaliar? Porque estes pacientes podem apresentar também o macetero hiperatrofiado, como muitos orientales miram e apresentam desta forma. Então, tem que avaliar o macetero antes para não saber se está com hipertrofia. Se está hipertrofiado, o tratamento é com toxina botulínica, não com bichectomia. Se você fazer neste paciente a bichectomia, também não vai ter um resultado com êxito, um resultado exitoso. Então, mire peso corporal do paciente e número 2, mirar o formato da cara. Se a pessoa tem um formato muito ovalado, um formato muito triangular da cara, tem que ter muito cuidado, porque você pode fazer uma bichectomia e depois o resultado não se quedar como a paciente queria, porque pode ser uma contraindicação e não uma indicação. Agora vamos para a terceira clave. Você está avaliando o paciente estrural antes, pero não se pode olvidar que a terceira coisa é mirar dentro da boca. Quando você mira dentro da boca, você tem que mirar se há marcas de mordida em las mejillas por dentro, se há traumas. Isto é uma indicação muito clássica, uma indicação já mais séria para o tratamento. Alguns pacientes não têm tanto o rosto redondeado ou as mejillas não com tanto volumes, pero dentro da boca há muito trauma nesta região.
Então tiene que mirar si no tiene traumas. Esta es la clave 3. Número 1, avaliar el peso del paciente corporal y la estructura si no hay sobrepeso. Número 2, mirar el formato del rostro del paciente, si es redondeado, cuadrado, oval, si tiene la indicación correcta. Número 3, mirar el paciente intraoral para mirar si hay trauma. Mesmo não tendo algum rosto muito redondeado, você pode mirar esta cara e mirar por dentro depois e encontrar a parte aí com traumas. E agora vou falar de número 4. E este número 4 é muito importante, importantíssimo. E pouquíssimas pessoas estão atentas a isto. Mirar o envolvimento palpebral. Que é isto? Se você fazer uma bichectomia em uma pessoa que tem as ojeras muito largas, isto pode ser um problema porque vai ter uma cara cadavérica al final do procedimento. Então, vamos mirar. Isto é um paciente com grado 1. É um envolvimento palpebral muito pequeno e pode chegar hasta o envolvimento palpebral grado 2. Grado 1 e grado 2 está totalmente permitido você fazer a bichectomia, que não vai ter este problema. Já os pacientes que têm grado 3, esto sí pode ser um problema, porque o envolvimento é muito grande, esse vaciamento palpebral, e aí você tem uma contraindicação da técnica, não por las mejillas, não por la mórdida ou trauma, ou não pelo peso do paciente, e sim pelo vaciamento palpebral. A quinta clave de êxito para a bichectomia é você, como cirurgiano, porque a bichectomia é uma cirurgia. Você não pode se olvidar de los exames de sangue. Nunca. Antes de fazer, você vai pedir para o paciente fazer um hemograma, um coagulograma, uma glicemia e também uma hemoglobina glicosilada. Estes 4 são fundamentais antes de fazer a bichectomia. ¿Por quê? Porque temos que entender a reparação, o tempo de sangrado e também a qualidade de toda a sangre que está envolvida. Como cirurgiano, sempre na harmonização orofacial, seja para ser bichectomia, lipoaspiração quirúrgica, lip lift, você tem que pedir antes para os pacientes e como em qualquer cirurgia, os exames de sangue. Então, isto é importante e em grupo de harmonizadores, nós pedimos exames de sangue para os pacientes. Então, estas foram as 5 claves para você fazer uma bichectomia exitosa, com êxito, para você não ter problemas depois de fazer a bichectomia e assim poder garantizar o resultado para os pacientes. Está bem? E assim depois vamos seguir para as técnicas quirúrgicas que há, as técnicas indicadas para cada tipo de caso. Então, se você gostou deste vídeo, se este vídeo está com informações que está ajudando você em la vida de harmonização orofacial, não se olvide, ponga me gusta, subscreva neste canal, esteja sempre com nós outros e eu pido para você continuar pedindo e enviando por nós outros por escrito os temas que gostaria que eu falasse. E assim continuamos com a harmonização orofacial sempre em um alto nível. Então, muito gusto e nos vemos. Gracias.